Alguém viu a mesa ontem do CUT, da Miriam Alves e do Oswaldo de Camargo? Teve um momento, foi uma mesa mágica, teve um momento que eles estavam respondendo as perguntas da Fernanda, aí o seu Oswaldo respondeu, passou para o CUT começou a responder a pergunta e, do nada, ele começou a falar um poema. Só que ele fez uma passagem tão de mestre, da fala da resposta para a fala do poema, que durante 3 segundos eu não sabia o que estava acontecendo, assim. Eu fiquei suspensa junto com ele, sabe? No que ele estava falando, e entrei no poema. Foi, assim, uma grande aula de megafone. Então, vamos começar. Jennifer Silva, de Franco da Rocha, por favor. Boa tarde. Meu nome é Jennifer. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou escritora, eu sou fotógrafa, eu sou muitas coisas. Eu gostaria de pedir licença para recitar 3 poesias de minha autoria que falam sobre contemplação, sobre decomposição e sobre solidão. A primeira delas se chama Da Morte. Hoje morri. Foi simples como aconteceu. Coloquei meus sentidos num pote, minhas lágrimas numa banheira, meus cabelos deixei como um tapete no chão vistoso que só. Os olhos foram colocados, enlatados num canto qualquer. Meus seios logo estarão empalhados naquela parede ali. O sangue segue entre os veios, percorre os celeiros e os rios dessas telas. O resto do corpo está entre folhas secas, entre pontos de luz fugazes, entre vertigens. Morri nessa tarde, junto comigo foi-se o gosto das coisas, do café, do chocolate. Morreu o gosto que eu tinha pelo café, morreu a saudade presa numa foto, morreu o amor que eu tinha pelos meus entes queridos, minhas plantas, meus vestidos. A beleza das cores já não sinto. Morri. Do pensamento. Há multidões no meu pensamento, mas estou num deserto, sonoro, queimando, rastejando, vivendo de miragens, vendo rostos gentis, sentindo areia tocando os meus pés, o amargo das horas encontrando a minha boca, obstinando-me a viver assim com os meus olhos mar abertos, transbordando. De um domingo. Experimentos de como fazer um grilo pular sem tocá-lo. O sonhar e o viver, as pupilas dilatadas para se acostumar com o escuro, os efeitos colaterais de empurrar um carrinho de supermercado, os cascalhos levados pelo vento, a calma, o sol ardente e o frio brotando no quarto, o amanhã de obrigações, os rios e suas muralhas de poméias, os pés gelados, porém urçados, as dobraduras invictas no papel, o barulho da agulha ao cair, as cascas de melancia temperadas, o ruído das unhas, o estranho silêncio na sala. Presenciar a morte de uma borboleta e depois enterrá-la numa planta. O vazio de agosto sumindo e o som do tim tocando. Boa tarde, São Paulo. Feliz de estar aqui hoje. Vou ler uns poemas do meu livro Todo o Resto é Muito Cedo. Como se reage àqueles momentos sublimes? Parir uma pessoa, fazer o sexo da sua vida,
dar uma gargalhada que dura longos segundos, receber um prêmio, uma notícia que muda toda a trajetória de uma vida. Chora-se, perde-se a memória, o fôlego, faz-se um longo silêncio, grita-se, paralisa-se, os pelos se eriçam. Coisas sagradas permanecem. Leio na sua mensagem sem aspas, mas ainda assim ouço as mesmas e sempre outras palavras na voz sublime da Gal. Então penso numa conversa que tive outro dia. Alguém evoca a síndrome de Stendhal, uma reação corpórea que o autor francês teria esboçado dentro da Basílica Santa Maria Croce, ao ver um daqueles monumentos renascentistas. Isso seria alguma coisa um pouco banal e um pouco sublime, componentes que coexistem na boa poesia. Penso nesses momentos mágicos e na importância de reconhecê-los mágicos. A gente sabe que está vivendo ou vendo algo digno de nota enquanto este algo está acontecendo, ou a gente só se dá conta em retrospecto? Existe alguma importância em identificar o truque enquanto ele está sendo performado? Não com a intenção de enfraquecer seu feito, mas com de saudar a magia? Coisas sagradas permanecem. A Gal continua cantando em loop na minha cabeça, logo antes de eu entrar de 4 no banco de trás do carro. Sua voz parece cada vez mais distante, como a memória antiga de uma história, tal qual aconteceu com outra pessoa, e talvez não seja verdade. Uma fábula, a lenda de um povo dizimado. Penso nos amores dizimados, até então me lembrar da mágica, um bebê entregue nos meus braços, os batimentos que voltam a bipar na máquina da senhora 2 andares acima. A vida e o amor estão sempre começando. A vida e o amor podem terminar a qualquer momento. A vida e o amor pulsam enquanto escrevo estas palavras nada sublimes. Vou ler uma série de curtos agora, na sequência. Mille Helena, a quantidade de beleza necessária para mandar um navio à guerra. Igualdade, 69. Um poema que eu dedico em diálogo com Ana Martins Marques. 2 pessoas arrumando os mesmos livros em instantes diferentes formam um par? Doença, contrair o matrimônio. Gravata, imagina sair para trabalhar todo dia com um nó na garganta. O passado é uma terra estrangeira, cheia de territórios inóspitos, regiões por onde sobrevoamos sem possibilidade de pouso, e aqui nos referimos vagamente como é tarde demais. Talvez fosse mais fácil amar com a passividade que temos diante das coisas mágicas. O arco-íris, a luz elétrica, o traçado da gota na vidraça, o meteoro, o som do violão, uma batata gratinando no forno, o cair do sol, o respiro de um pulmão, o útero programando a personalidade num bebê. Dispositivos que funcionam por mistério. Obrigada. Boa tarde. Aos que não estão de pé há muito tempo como eu, bom dia. Eu queria primeiro agradecer e elogiar as pessoas envolvidas nesse festival. Agradecer a todo mundo que está aqui também. Eu confesso que eu estou ligeiramente constrangido de chegar num sábado à tarde ensolarado e ler poemas tristes, que é o que eu escrevo. Então, eu tentei chegar num meio termo, eu trouxe 2 engraçadinhos, 2 tristes, a gente tenta alcançar um equilíbrio e ninguém sai muito prejudicado. Eu vou começar, então, com um poema do meu primeiro livro. O poema se chama Você Não Deveria Ler Este Livro. Acho plausível que 1 em 1000 pessoas escreva um bom poema na vida. Conservador, eu aceito o cálculo de 1 em cada 5.000. Uma cidade mediana, uns 200.000 habitantes, temos já um bom livro. Com quase 6.000 cidades, mais de um livro por ano.
Acho plausível que o melhor poema de um desconhecido supere o pior de um grande poeta, que, porém, lemos, vem impresso com os bons, de modo que vale mais procurar poemas do que poetas. Colher poemas como se colhe frutas, de preferências caídas, talvez até um pouco podres ou perfuradas pela curadoria dos pássaros. O próximo eu dedico ao cara que me ensinou a transformar a tristeza em verso. Você não sabe, mas bebemos juntos toda terça-feira, às vezes na segunda. A partir de quarta eu convenço mais gente sem grande esforço e a sua companhia, eu espero que entenda, é melhor a sós. Querido amigo, eu trago elogios e dívidas, talvez todos, mas deixo uma repreensão. Metade do país deseja Passárgada, a outra é amiga do rei. Algoritmos boicotam o tango argentino e a estrela da manhã, que Deus a abençoe, respira por aparelhos. Você acha que foi triste gozar assim, tão antes, o prazer de ser triste? Felicidade. Rosa dos ventos que aponta para nada, que desorienta os corpos na estrada, silhueta de estrela em putrefação. Qual falso Deus, por engano talvez, brilhastes no céu uma única vez. Nós tolos seguimos tua aparição. E mesmo quem sabe que as luzes lá em cima são restos de astro sucumbe a sina que é de esperar, triste maldição. Para encerrar, eu vou puxar saco. A Bruna, quando descobriu que eu era de Jacareí, ela elogiou uma iguaria que a gente tem lá, que chama Groselha Campeão. Eu achei muito inusitado, e esse poema ele chama Groselha. A tampa mal rosqueada fez a Brastemp Frost branquinha chorar uma gota de sangue. A hemorragia cresceu, cruzou a cozinha, um mar açucarado que, apesar de vermelho, Moisés não abriria. Lá fora, formigas recebem deslumbradas a bênção espessa que não vem dos céus, o bálsamo que absolverá a violência da espécie. Seremos cadáveres cristalizados, rivalizando com as cinzas de Pompeia, competição desleal porque seremos lambidos. O futuro, graças a nós, será menos amargo. E eu já escuto a submersão do Parque Califórnia, da Avenida Getúlio Vargas, e num helicóptero acima da Dutra, 2 almirantes lamentam que lástima geral de uma cidade tão bela. Pelo menos, Ricardo, é da Campeão, a melhor groselha do mundo. Obrigado. como los dioses, soy humano, soy real, soy magnánimo, soy un monstruo, soy cruel, soy leal, soy sus juicios, mis juicios, sus placeres, mis placeres, sus libertades y mi libertad. Soy la soltura, la perdición, el conocimiento, la expansión, la individualidad, la fe, la providencia, el amor, lo imposible, lo palpable, la memoria y sus olvidos, la eternidad y sus segundos, la perfección de lo imperfecto, la integración del caos. Soy sus rechazos y soy sus necesidades. Soy su democracia y soy su demonio. El más leal de sus amigos, el mejor de sus amantes, el imán inevitable, el peor de los vestigios, la estampita en la billetera para repudiar la atracción de la gravedad, lo incómodo y lo material del magnetismo, la perdición, la predicción, el resorte, lo irrecuperable de lo que nunca fue poseído. Los elementos, lo bueno, lo noble, lo genuino.
Yo, como los dioses, estoy en mi solitaria existencia colmadas de estrellas y galaxias y ninguna me toca. Y todas nacen de mí y sin mí y conmigo. Y todo existe más allá de mí y sin mí y conmigo. Y todas brillan. Y las veo crecer y explotar y siento un calor que no me pertenece y es también mío. No tengo género, no tengo nombre, no tengo edad, creo la vida, soy la muerte. Yo, como los dioses, no soy lo suficientemente humano. Yo, como los humanos, no soy lo suficientemente divino. Solo imagen, afrodita, proyección, animal y ocultismo. Lo que brilla en las alcantarillas y lo que brilla de sí mismo. Soy la resaca, la lluvia, el éxtasis, el hastío, lo indecible de lo improbable y el poder de contención del amor en su poderío, el infinito punto del Aleph que todo lo contiene y el inconmensurable abismo del vacío. Soy sus casas, sus caos y sus reinos, sus imperios colosales y sus ranchos devenidos, el amarillo de la energía de su maíz y la palabra como nutriente divino, espejo y balanza soy. La apacible calma y el sol del otoño, el dolor de los alfileres que preceden a sus retoños y sus colores primaverales. Yo, como los dioses y como ustedes, solo soy una fracción, una melodía en esta canción. Yo, como los dioses, soy todo y soy nada, todo en lo extinto. Hipogrifo, esmaltado, proyección, adicción, santo, veneno, milagro y usurero. Yo, como los dioses, en lo cotidiano, solo soy un algoritmo, una pregunta y una afirmación, una controversia, la controversia de lo vivo. Y todo esto, ¿para qué? ¿Para qué? Para abrazar el vocablo que dice todo y grita nada. Gracias. Gracias. Gente, tal vez no consiguieron entender mucho lo que estaba falando por la intensidad y porque falo rápido y en español. Mas, si vocês quiseran pegarme un libro que está traducido al portugués para entender lo que estoy falando, para entender mejor, todo certinho me fala. Obrigado, gente. Gracias por el espacio y parabéns por el festival. Nos vemos. Bom dia ou boa tarde. A Bruna e a Luísa me pegaram ali a hora que eu estava na fila de autógrafos. Preciso subir aqui, né? Se puder. Vai ser a primeira vez que eu leio de óculos em público. E também a primeira vez que eu imaginava que seria amanhã, que eu vou, com muita honra, mediar a mesa do Edmilson e do Josualdo, mas vai ser a primeira vez que eu vou ler poemas do meu livro que sai no dia 11 de junho, aqui na Megafauna do Copan. O livro se chama Ano Passado, e ele vai sair publicado pela Nós, como eu já disse, no dia 11 de junho. Ele é um diário, embora isso também seja uma ficção. 12 de junho, Dia dos Namorados. Voltei de ônibus para a cidade, ouvindo Marília Mendonça, porque eu preciso aprender a escrever. Depois de dias na montanha, onde a água é redonda, rola macia pela cabeça, como a cabeça é densa, como pode uma cidade ter os rios podres passando por dentro de si e, ainda assim, as pessoas sonharem? Eu mostrei para o meu pai imagens do Google Javaporcos, que são um cruzamento entre javalis e porcos que virou uma praga rural e não tem predadores naturais. Rindo dos dentões, o meu pai me diz, são as coisas que o Brasil produz. Na série de aberrações, a vida que eu conheço está acabando, mas eu estou mais feliz do que isso. A escrita é uma distensão do umbigo, ou talvez um alongamento no sol. 15 de janeiro. Esse eu dedico para minha amiga Bruna Beber,
pela sua rara capacidade rítmica. Um poema pede um pouco de gingado, embora possa curtir bem um ringue, responde melhor ao swing do que às marchas fúnebres ou militares. Há quem diga que cresce melhor nas áreas de sombra, úmidas como o musgo na pedra. Há quem peça a Deus, há quem rogue as pragas. Há quem, entre você e eu? Também há quem o cultive como se joga um cão a sua bolinha, até o poema deixar adestrado o adestrador. Tem gente que se abre no poema como alguém que se mostra na janela, enquanto os voyeurs também dão em poetas, se amontoando aos montes, reclinados dentro das estantes. Eu já ouvi dizer por aí que, para escrever, é melhor estar triste ou revoltado. Pelo menos nisso, o nosso país pode ajudar. Um poema sai bem com você angustiado ou mesmo corno, o que se tornou um conceito em desuso, mas pode ainda render uns bons versos. Já fazer um poema bom, deprimido, só os raramente bons são mesmo capazes. Tem quem naturalize isso, quem desconstrua aquilo, discorde que existam bons e maus poemas e pessoas. Pensar em termos assim, vontades de grandeza, narcisismo, querendo questionar no pressuposto o paradigma de fundo do raciocínio, também chamado etc. e etc. No fundo, estão todos cansados. Os chineses gostam de agudos, os franceses de psicanálise. E os brasileiros, em sua maioria, acreditam em Jesus Cristo. E os poetas nem sempre sabem muito bem o que fazer com isto. Eu mesma já pensei que um poema é um pássaro, um rio, um astro, um rito, um cavalo, uma vontade de transar, a possibilidade, enfim, de me esquecer, me pondo a lembrar, ou mesmo um barqueiro. Raramente penso em ti. Assim começa um poema da Ana Akhmatova. A poeta atua no tempo desconhecido, criando um feitiço para um inevitável segundo encontro contigo. Anos atrás eu o lia ininterruptamente, quando pensava ter te perdido, encantava desejos para o futuro do nosso reencontro. O tempo levou, o tempo trouxe, o tempo refez, o tempo destruiu. Como um dente de leão ao sol, eu estou novamente entregue. Os poemas têm essa capacidade de fazer o contigo e também o você migrarem. E você já não é o contigo que eu imagino quando leio uns versos que fazem o coração pensar. Papai me levava para a escola cantando, a depender do seu bom humor. Todo mundo vai ao circo, menos eu, menos eu. Everybody knows that our cities were built to be destroyed. Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para eu me acostumar? Muito obrigada.